Desde que começou a fazer sucesso aqui no mercado brasileiro, em meados dos anos 2000, ainda na mão da Caoa, a Hyundai teve uma capacidade muito precisa e muito sábia de fazer uma leitura assertiva do mercado brasileiro. Isso explicou o sucesso do HB20, lançado em 2012, e no segundo momento do Creta, lançado em 2016, num mercado de SUVs que era dominado por Renegade, Duster, EcoSport e também o recém-lançado HR-V. Mas agora, depois de 5 anos de mercado, ainda vale a pena comprar um carro 0 km com 5 anos de história? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação de hoje do Creta Action 1.6 2021. E se você busca um Creta usado ou seminovo dentre todos esses anos que ele foi vendido aqui no Brasil, a gente tem um parceiro aqui no canal que é o Olho no Carro, que é um serviço de consulta ao histórico veicular. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela e um cupom de desconto aqui no link do vídeo para você conferir os serviços que eles têm e fazer a sua contratação com precinho especial a partir aqui do Drive-On. Vamos para o Creta então. Ele foi lançado em 2014 na China e na Coreia do Sul, em 2015 na Índia e em 2016 na Rússia e no Brasil. Aqui no Brasil ele foi lançado originalmente nas versões Attitude, Pulse e Prestige. Pulse mesmo, Pulse igual ao nome do carro, com opção de motor 1.6 e motor 2.0, sendo 2.0 apenas com câmbio automático e 1.6 com câmbio manual ou automático. Em 2019 para a linha 2020 recebeu um pequeno facelift, coisa bem discreta mesmo, e novas versões. A Action, que é justamente essa que a gente tem aqui, já lançada depois do começo da pandemia, e também a Limited, que se tornou a versão topo de linha com motorização 1.6. Em 2021, para a linha 2022, um polêmico facelift, quase uma nova geração, mas isso é história para um próximo vídeo. O nosso Creta aqui ainda é vendido com essa mesma carinha da primeira versão. Na prática, a gente tem aqui um carro de 4,29 m de comprimento, 2,59 m de entre-eixos, 1,63 m de altura e 1,78 m de largura, sem os retrovisores. De vão livre 19 centímetros. E aí você vai perguntar, ok, não tem nada demais, os outros carros também têm porte parecido. E é verdade, outros carros mais novos chegaram nesses números. Mas o grande trunfo do Creta é que tem bom espaço na dianteira, tem bom espaço na traseira, a gente tem um porta-malas de 431 litros, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e um bom tanque de 55 litros. Então tudo nele é mais para cima e não mais para baixo, o que é um ponto positivo aí, considerando o uso versátil que um SUV se propõe a ter. Vamos lá, em termos de suspensão também, nada diferente do padrão do mercado. A gente tem McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, nos dois eixos com barra estabilizadora. Aqui na frente, freios a disco ventilados e lá na traseira, freios a tambor. Na hora que a gente estiver andando, eu falo um pouquinho mais do comportamento desses freios. Mas vamos aqui para debaixo do capô. Enquanto isso, vocês devem ter notado que o Creta, nessa versão de entrada, é o típico carro de entrada, né? Sem nenhuma firula. Aqui a gente tem basicamente as rodas de liga e os retrovisores e maçanetas pintados. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Motor. Aqui um velhíssimo conhecido da linha Kia e Hyundai, que é o motor Gama 1.6 16 válvulas. Aqui nessa última encarnação, ele já tem o duplo comando de válvulas variável. Antes era variável apenas na admissão, variação de fase, lembrando, não de levantamento. E agora tem variação também no escape, agora, né? Enfim, é um motor que gera 130 cavalos de potência no álcool e 123 na gasolina a 6.000 giros. De torque, a gente está falando de 16,5 no álcool e 16 na gasolina a 4.500 giros. É um motor aí perceptivelmente com um pico de torque mais alto, né? Mas essa variação dos comandos ajuda a trazer um pouco mais de potência para baixo. Todo em alumínio, ele tem um coletor de admissão variável também, que ajuda a dar uma forcinha extra em baixas rotações. E como é típico em carros mais novos, né? A gente não tem um tanquinho de partida a frio, felizmente morreu, ficou no passado. E aqui, como é típico da indústria oriental,
a gente tem a sincronia das polias, do virabrequim e dos comandos por corrente, como muita gente prefere, por ter um intervalo de manutenção maior. Enquanto a gente está aqui no Creta, não posso deixar de comentar como este cofre passa uma impressão de certo desleixo. Muitos, os mais desatentos, vamos dizer assim, com certeza vão notar a falta da manta aqui, que é o mais óbvio, só que os mais atentos vão notar também como ali junto à parede corta-fogo a gente não tem muitos revestimentos térmicos, acústicos, nada do tipo, como ali no módulo da ABS, mais à esquerda ali de onde o Lucas está filmando, falta uma proteçãozinha em chapa, a mesma coisa aqui nos paralamas, nas laterais, é tudo vazado, então deixa uma impressão aí de que faltou um pouco de esmero. Sem falar que a gente não tem uma tampa aqui no motor, né? Eu não ligo mesmo, mas a gente tem os pontos, né, de pressão para colocar a tampa, então fica uma impressão aí de coisa incompleta. Se por fora o Creta deixa clara a sua intenção de ser um veículo de entrada, com visual até um pouquinho datado, por dentro, pega isso e multiplica por pelo menos 5. Que a gente tem um interior que lembra e muito o da Hyundai do começo dos anos 2000. Então é de fato um visual bem datado, um visual já um pouco cansado, mas não dá para dizer que é um interior ruim, não. A gente tem bons materiais de modo geral, simples sim, mas tudo pareceu ser muito bem montado. Nesse carro aqui, com já 21 mil quilômetros rodados, nada está fazendo barulho. Então, apesar dessa cara simples, datada, até um pouco fim de vida, né? Não é um interior que transparece falta de qualidade, o que é um ponto positivo. Lembra um pouco o interior do primeiro Tucson que foi lançado aqui no Brasil, que também era bem demodé, vamos dizer assim, bem defasado, mas que, enfim, ficou anos aí a fio no mercado. Vamos lá, em termos de ergonomia, o que a gente tem aqui? Banco bem bom mesmo. Ele tem um apoio legal para as coxas, tá vendo? Ó, sobra muito pouco do final do assento para o final da minha perna. Bons apoios laterais, te seguram bem. Um apoio de cabeça legal, que não é daqueles que te empurra para frente. A gente tem volante com regulagem de altura e distância, olha, um campo bem legal. Ele tem também regulagem de altura, aqui na lateral, né? Não poderia ser diferente. E regulagem de altura do cinto de segurança. E aqui em termos de painel que a gente tem, como eu disse, um visual bem datado, mas olha, todas as informações básicas estão aqui. Um baita contagiros à esquerda, como muita gente prefere, um baita velocímetro com a leitura muito fácil, muito simples, eu gosto muito desse tipo de painel. E aqui no meio uma telinha bem simples também, que tem os dados de computador de bordo. Ele tem trip A e trip B só para o odômetro, então melhor dizendo, né, um odômetro total e um parcial com duas variações. As outras opções não, é só uma medição e você precisa zerar elas individualmente. Mas você faz isso tudo aqui através de um bom volante multifuncional, olha, comandos de som e telefonia do computador e piloto automático aqui, tudo bem fácil. Visualização de tudo aqui é muito tranquila, os comandos são de fácil acesso. Estranha um pouco o comando do retrovisor aqui, logo à frente, né, do lado das saídas de ar, né, foge do padrão que a gente costuma ver. E também os comandos do vidro aqui são um pouquinho recuados, então olha, você precisa dobrar um pouco a sua mão para você poder usar eles. Mas tudo bem, são bons porta-objetos aqui na dianteira. A gente tem duas tomadas 12 volts, que eu achei bem legal. A gente tem uma tomada USB, a gente tem uma tomada auxiliar. Isso aqui me lembra de um Focus 2015 que eu tive, que não tinha central multimídia, mas tinha as tomadinhas, né? Coisa bem de carro antigo. A gente tem dois porta-copos aqui de tamanho ok, um apoio de braço baú. Então, é um interior que não tem muito a mostrar. E aqui, como vocês estão vendo, né, nada de central multimídia. Um som simples, mas fácil de usar também, né? Tem que ser justo. A simplicidade tem o seu lado prático. Então, muito simples você usar as rádios aqui que você tem salvo. Se você quiser virar para mídia, virar para rádio. Memorização, tá vendo? De FM 1 e 2 e AM.
telefone, procurar. Então é um rádio fácil de mexer. Aqui a ausência da central multimídia, óbvio que vai ser um problema para aqueles mais antenados em tecnologia, mas para fins práticos, esse rádio aqui atende plenamente bem. E antes da gente pular para o pessoal que vai lá atrás, olha só o acabamento aqui da porta. Eu não sou o tipo de pessoa que encrenca com plástico, vocês sabem bem quem acompanha o canal. Plástico duro sim, mas como eu disse, boa percepção, boa montagem. Mas é muito inconveniente, é muito desagradável você não ter onde apoiar aqui na porta com uma espuma, né? Um pequeno acabamento em tecido. Direto no plástico aqui dá uma impressão de carro muito básico. E de fato o Creta nessa versão é um carro muito básico. Mas é um pequeno agrado que já existiu no Creta e que faria sentido ainda existir, né? Então fica essa ressalva aqui nas portas dianteiras. Simplicidade continua sendo a palavra do momento aqui atrás, não poderia ser diferente, né? Então olha, mesmo padrão de acabamento, a gente não tem nenhuma tomada aqui, nenhuma saída de ar, nada do tipo. Aqui a gente tem só uma bolsa porta-revistas, né? Só atrás do encosto do banco do passageiro. A gente só tem uma luz de salão, não temos luzes individuais, mas, ponto positivo, as alças de teto ainda estão aqui. A gente tem 3 alças de teto. Como a lei obriga, né? Os 3 apoios de cabeça, os 3 cintos de segurança de 3 pontos. E uma coisa que vocês devem ter notado aí mesmo no vídeo, antes de eu comentar. O espaço aqui realmente é muito bom. E aqui sem truques mesmo, porque tem carro que não tem um espaço traseiro muito bom, encurtam um banco ou deixam um banco baixo, deixa o banco sem apoio para as coxas. Aqui não, olha, entre eixos é de 2,59 m, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m, e olha só o que eu tenho de espaço aqui para mexer os meus pés, de um lado para o outro. Por mais que esse túnel não seja plano, ele não é dos mais altos, sobra muito espaço do joelho para o meu encosto. Minhas pernas, olha, ficam muito bem apoiadas, tem um apoio quase total para as coxas, tem um baita de um espaço para a cabeça que é muito bom, e não é um carro exatamente estreito, olha, né? Não é um carro mega largo, mas 3 pessoas aqui vão com um mínimo de dignidade, 2 pessoas então vão muito bem acomodadas. Então um carro legal aí, se você precisa levar muito passageiro, fazer viagens longas, atende muito bem, mesmo sendo essa versão bastante simples. Se aqui atrás o espaço é bom, no porta-malas, como eu comentei com vocês, também é bom. A gente tem 431 litros de capacidade e aqui sem truques, é 431 na medição padrão VDA, não é a líquida, né, que a Fiat divulga, por exemplo, e também não tem regulagem de variação do encosto ali, como acontece com o T-Cross. Aqui são 430 litros livres. E olha, a gente tem um step temporário aqui, então essa base do porta-malas até fica um pouco mais alta, mas ainda assim é um porta-malas muito bem aproveitável. Olha, um bom padrão de acabamento também, né? A gente tem batente em plástico, tem a parte traseira do banco revestida, pequenos nichos aqui nas laterais, por exemplo, um pouco baixos, mas existem. Só que, não, aqui tem lâmpada também, né? Escondida aqui no cantinho, e as laterais também revestidas em plástico. Chama atenção, porém, né? Aqui a gente tem tudo revestido, mas olha, uma baita placa de plástico liso, né? Engraçado, mas não deixa de ser um bom porta-malas. E como eu disse, é um mérito dessa arquitetura que o Creta tem. Bom espaço interno dianteiro, traseiro, bom porta-malas e um bom tanque de combustível. Final de tarde de sábado, inverno chegando, tempinho gostoso. Vamos dar uma volta de Creta e eu vou zerar o computador de bordo aqui para a gente falar do que a gente vai fazer de velocidade média e do que a gente vai fazer principalmente de consumo. E aqui já o primeiro ponto, eu preciso zerar o computador individualmente, igual eu comentei com vocês, né? Então a gente tem algumas medições aqui, mas elas não conversam entre si. Legal, vamos lá. Vamos dar uma partida aqui. E nós estamos abastecidos com álcool. Então
Importante lembrar que todas as minhas considerações vão ser feitas considerando esse combustível. Bem, o Creta é um carro que você tem uma sensação bem perceptível de solidez ao rodar, de ser um carro bem plantado no chão. É aquela sensação típica de projeto mais caro, por mais que o Creta seja um carro algo simples, especialmente nessa versão Action de entrada. Então o que isso significa? A gente tem um carro bem isolado de suspensão, a suspensão não é nada barulhenta, mesmo nos buracos mais fundos e terríveis, você não sente aquela pancada seca de fim de curso, nada do tipo, então ponto positivo. Um motor também que fica bem isolado, tanto em termos de ruído quanto de vibração. Logo que for possível eu vou dar uma aceleradinha para vocês escutarem e tentarem sentir o motor, né? Óbvio que nossa tecnologia ainda não chegou lá ainda, mas uma boa sensação de modo geral aqui dentro. Porém, o Creta, como vocês podem notar pela cara dele, tem muito de HB20 também. Então a gente tem o mesmo motor 1.6 do HB20, a mesma transmissão de 6 marchas, automática com conversor de torque, que é da própria Hyundai. Aqui a gente não tem uma transmissão Aisin. E aqui a transmissão, além de alguns pormenores de programação que a gente vai comentar daqui a pouquinho, deixa alguns recursos para trás. O primeiro deles é o controle de neutro. Então eu estou aqui parado no sinal, estou com o pé no freio e eu sinto o motor vibrando, o carro querendo arrancar. Óbvio que não de uma maneira forte como acontecia nos primeiros Polo TSI, mas ainda assim, quando você bota o câmbio para o N, imediato você sente o carro cessa a vibração e até o ruído muda um pouquinho. Então aqui falta o controle de neutro. Isso é um problema em termos de gerar esse incômodo também, né? Essa sensação de carro querendo arrancar, essa vibração, por mais que o motor seja bem suave e bem isolado. E também em termos de consumo, porque acaba sendo um combustível que você está jogando fora. Você está parado, o carro quer andar e você está segurando para ele não andar. Então você perde nesse sentido. Uma outra coisa aqui que chama bastante atenção na programação desse câmbio: ele não faz o bloqueio do conversor de torque. Então, em todo momento você tem aquela sensação frequente de patinação da transmissão, mesmo se você usar o modo manual. Então eu passei para o modo manual aqui e vamos ver se alguma câmera aqui vai conseguir pegar. Talvez essa aqui é a minha esquerda. Olha, de primeira botei a segunda antes de 20, botei a terceira antes de 30, tirei o pé, reparem como que o conta-giros começa a flutuar. Significa que o conversor não está travado, né? Botei a quarta antes de 40 e continua essa mesma coisa. Você nota essa atuação do conversor de torque para segurar naquela marcha que o motorista pediu, só que isso ajuda a dar uma certa sensação de conforto para alguns, mas também prejudica o consumo, porque o conversor de torque ele multiplica a força que sai do motor e chega nas rodas da partida, né? E tem essa característica que ajuda, mas é algo que desperdiça combustível, prejudica desempenho e prejudica consumo. Então olha, botei a quinta aqui a pouco mais de 40 e ele segurando aqui no conversor de torque, tá vendo? Então isso ajuda a deixar o giro mais baixo do que botar uma marcha inferior, por exemplo, mas tem esse ponto do consumo que você precisa considerar. Em termos de programação do câmbio como um todo, as trocas são muito boas, são bem suaves, sim. É um carro que definitivamente não vai te incomodar nas trocas ascendentes, mas nas trocas descendentes, acho que aqui infelizmente nessa Via Expressa eu não vou conseguir mostrar, falta aceleração interina. Então olha, eu estou aqui de quinta a 60, vou chamar uma quarta, ele não fez aceleração, aqui eu estava com o pé no acelerador, ajudou um pouquinho, vamos botar uma segunda. Vocês devem ter notado que minha cabeça deu um pequeno tranquinho, né? Essa sensação é mais forte quando você bota a primeira marcha, é um baita de um tranco. Vou tentar fazer isso daqui a pouquinho e mostrar para vocês.
Mas legal, como é que esse motor puxa o carro, né? Motor 1.6 puxando um carro de 1.350 kg com uma relação peso-potência de 10,5 kg por cavalo. O desempenho não é ruim, ajuda nessa patinação do conversor, igual eu expliquei. Ele dá essa multiplicada na potência, mas é óbvio que não é um carro rápido. A gente está falando aqui de um carro que vai fazer de 0 a 100 na casa dos 12 segundos, vai ter velocidade máxima na casa dos 170 km por hora. Afinal de contas, é um carro não só pesado, mas com uma aerodinâmica que não é das melhores, um pneu largo, tudo isso prejudica. Mas não é a promessa aqui do Creta, né? Se você quiser um Creta que ande rápido, talvez você precise olhar para a versão 2.0, para a versão 1.0 turbo, né? Ambas a nova geração, ou no mercado de usados aí, considerar um Creta com motor 2.0, né? Versão que também existiu aqui nessa primeira geração. Em termos de suspensão, é um carro que roda mais firme, sim, mas eu pessoalmente gosto dessa característica de carro que tem um acerto um pouquinho mais firme, com um bom curso de suspensão e com bons pneus altos e confortáveis, que é justamente o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem bom curso, uma suspensão firme e pneus 205 65 aro 16. Passei em algumas irregularidades aqui de uma alça de acesso aqui em São Paulo, em curva, e deu para notar que o carro realmente tem esse comportamento mais firme, mas ainda assim não é aquele carro que vai quicar nessas irregularidades, né, indicando que falta curso ou que tem excesso de carga. Não. Então aqui você nota que sim, é um pouquinho mais travado, mas ainda assim te dá um comportamento razoável. É um carro que vai rolar, sim, não tem milagre quanto a isso, mas também dentro do esperado para o modelo dessa proposta, desse tipo de carroceria, e até considerando esse vão livre aí de 19 centímetros. Freio, como eu comentei com vocês, discos na dianteira e tambor na traseira. Eu não senti uma deficiência de frenagem, mas o que eu senti é um pedal bastante borrachudo. Incomoda um pouquinho, né? Você começa a pisar, você espera uma reação e não vem. Talvez seja uma coisa de repensar o dimensionamento aí do servofreio. Talvez ele seja de um tamanho mais modesto, mas não é exatamente falta de capacidade de frenagem. É realmente esse comportamento que assusta um pouco. Você adapta sim, mas fica uma sensação desagradável de falta de poder de frenagem, né? E se falta ação no freio, no pedal do freio, vamos dizer assim, no pedal do acelerador a coisa já é bem diferente. Se no último HB20 que a gente avaliou aqui no canal, a gente já tinha notado que o acelerador estava mais calmo em relação aos carros mais antigos da Hyundai, aqui a gente tem o típico acelerador Hyundai, ou seja, muito exagerado, muito responsivo, o que vai agradar muita gente, porque dá uma sensação de desempenho, especialmente considerando que é um carro pesado e que não é rápido, mas que por outro lado gera um certo desconforto de uso, né? Então você fica sempre com aquela sensação de carro muito nervoso. Você arranca no sinal ou está no trânsito intenso, pesado, pisa só um pouquinho, você quer um pouquinho mais de resposta do que o creeping te dá, e o carro já dá uma cabeçada rápida, violenta, né? Incomoda, gera essa sensação de motorista ruim, amador. E também atrapalha muito o consumo, que é justamente do que a gente vai falar agora. Bem, vamos lá. Andando em vias expressas aqui em São Paulo, sem uso de ar-condicionado, na faixa dos 70 km por hora, com algumas subidas, descidas. Para quem conhece o corredor Norte-Sul, a gente fez uma média de 11 km por litro, lembrando, com álcool. Andando em ruas de bairro, na região aqui do Bela Vista, Consolação, sem muitas paradas, só parada de sinal, sem fluxo intenso, só o movimento normal, ao redor de 5,5 km por litro. Com trânsito muito ruim na mesma região, muito ruim mesmo, eu digo de fazer um percurso de 2 km em 20 minutos, 3 km por litro.
muito baixo o número, né? Muito baixo mesmo. E rodando, né, aqui da região central, indo para a região mais sul da cidade, perto das marginais, a gente fez uma média aí na casa dos 7 km por litro, sendo que nas marginais em si a gente ficou na faixa dos 12, 13 km por litro. Então, definitivamente, se você busca um carro econômico, o Creta não é a solução. É melhor você pensar em outro modelo. E nessa voltinha que a gente deu aqui, vamos lá, vamos ver quanto que a gente fez. Vamos passar pelos vários dados aqui do computador. A gente fez uma média de 7,3 km por litro com ar-condicionado. Vocês viram, a gente pegou um trechinho de ruas de bairro tranquilo, pegamos o corredor norte-sul, um pouquinho de trânsito aqui perto da Paulista, mas tudo bem, sem grandes empecilhos. Então, fica aí, né? O motor não é econômico, nunca teve esse histórico. E nenhum dos carros que ele já equipou, né? HB20, Cerato, Soul, Veloster, nada do tipo. Mas aqui, um carro pesado, com pneus largos, ou seja, aumenta a inércia, com o câmbio automático de 6 marchas, com essa característica do conversor que sempre funciona patinando, essa ausência do controle de neutro e esse acelerador nervoso, toda essa calibração do carro parece que foi feita para gastar o máximo de combustível possível, né? Então não é um veículo que bota isso como prioridade, e sim o desempenho. Existe um quê de especial? Avaliar, andar, sentir um carro de entrada moderno que agrade. Exatamente essa sensação que o Creta deixa depois desses quilômetros que a gente ficou com ele. Mas todo carro tem seus pontos positivos e negativos, e é justamente disso que a gente vai falar agora. O Creta nos cativou por 3 pontos positivos. O primeiro deles é a suspensão, que tem sim um acerto um pouquinho mais firme, mas aqui, com esses pneus 205/65 aro 16, funciona com uma suavidade muito agradável. É um carro que tem uma capacidade muito boa de absorver buraco, irregularidades, e ainda assim com um comportamento correto. Não é um carro esportivo, mas se comporta muito bem. Isso com um bom curso de suspensão. Não é aquela suspensão seca e nem curta. Ou seja, você consegue andar bem relaxado em cidade, sem preocupar com buraco, valeta, quebra-mola e por aí vai. O segundo ponto positivo é o espaço interno. Isso eu não preciso nem explicar muito, né? Vocês viram, é uma boa herança aqui para o Creta e ele se aproveita bastante disso. Então, um carro legal para fazer viagens longas e com famílias grandes, desde que não seja uma família de mais de 5 pessoas, claro. E o terceiro ponto positivo é o custo-benefício. É difícil falar de bom custo-benefício num mercado como o nosso, né? Especialmente com um carro que custa agora, em maio de 2022, R$110 mil. Mas a verdade é que este Creta é uma das portas de entrada para a categoria dos SUVs compactos, ainda com um bom pacote de equipamentos, com desempenho honesto e, como vocês viram, bom espaço interno. Porém, 2 pontos incomodam bastante aqui no Creta, os 2 já bem notórios desse carro que não é novidade no nosso mercado. O primeiro deles é segurança. Não me entendam mal, não é um carro de comportamento inseguro, nada do tipo. É um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade sim, mas é um carro que tem apenas 2 airbags numa categoria que o normal é ter pelo menos 4, 6 airbags. Então nesse ponto, por mais que o preço seja agressivo, o Creta acaba deixando a desejar. Outro ponto, que é o nosso segundo ponto negativo, que ele deixa a desejar ainda mais, é o consumo. É um carro pesado, com motor de baixo deslocamento, que já tem uma fama de ser um pouco mais beberrão, com câmbio automático, com todas essas características de conversor de torque que eu mostrei enquanto a gente andava. Pesado, então o consumo realmente não poderia ser um ponto positivo aqui no Creta, e realmente não é. Bem, e por R$ 106.990, que é o preço nacional do Creta, o R$ 110.990, que é o preço São Paulo do Creta, dá para recomendar esse carro como 0 km? Olha, nessa faixa de preço, ou você leva os seus outros concorrentes de entrada, como o C4 Cactus Live com calotas, 2008 versão de entrada, T-Cross Sense, que também é um carro que não tem o rádio, ou você leva os
hatches compactos transformados em SUV, como o Pulse e o Nivus, que tem as versões intermediárias nessa faixa de preço, até um pouquinho acima disso. Então, para quem este carro é recomendável? Bem, como eu comentei com vocês, tem um quê de especial você andar, avaliar e sentir um carro de entrada que ainda tem um bom pacote, uma boa estrutura, uma boa engenharia. E o Creta, ao meu ver, vai agradar bastante quem busca um carro grande, quem busca um SUV alto, com pneus altos, para ter uma paz de espírito para rodar na cidade, mas não liga para as firulas que a gente encontra tão comumente nessa categoria. Então, se você é aquele tipo de consumidor mais tradicional, vamos dizer assim, que não liga para central, não liga para firula, não liga para essas pequenezas de comodidade, o Creta pode sim ser uma opção interessante. Mas se seu perfil já é totalmente o oposto disso, gosta de um carro mais vistoso, com mais equipamento, se importa mais com conectividade e principalmente com segurança, esse Creta aqui então tem que ser deixado de lado e talvez a nova versão ou qualquer outro concorrente em versões intermediárias ou topo de linha te agradem mais. E dito isso, encerramos a nossa avaliação aqui do Creta Ação. E bem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, suas dúvidas, qual o próximo Hyundai ou o próximo carro que vocês querem ver aqui no canal. E a gente se vê aqui no Drive On no próximo sábado ao meio-dia. Até lá, pessoal!